quando utilizar S e quando utilizar SS em uma palavra. Você tem essa dúvida? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre quando escrever uma palavra com S e quando escrever uma palavra com SS. Para ficar mais interessante, nós vamos iniciar com um ditado. Então, pegue seu papel e caneta e vamos embora para a aula! Então, vamos ao ditado. Palavra número 1. Sinceridade. Sinceridade. 2. Micro-ônibus. Micro-ônibus. 3. Paisagem. Paisagem. 4. Curiosidade. 4. Curiosidade. 5. Aniversário. Aniversário. 6. Passagem. 6. Passagem. 7. Obsessão. 7. Obsessão. Palavra número 8. Contrassenso. Contrassenso. 9. Omissão. Palavra número 9. Omissão. E 10. Análise. Palavra 10. Análise. É sempre importante lembrar que não existe uma maneira melhor de você escrever corretamente as palavras do que a leitura. Quanto mais você ler, mais palavras você aprende, mais palavras o seu cérebro grava e menos você erra, certo? Mas nós temos o estudo da ortografia, que traz pra gente algumas regras que facilitam bastante na hora em que surgem algumas dúvidas, como essa dúvida do S ou SS. Quando utilizar S e quando utilizar SS, certo? Então, nós aqui no Português com Cissol sempre queremos descomplicar o português para você. E nós vamos fazer isso também nesse vídeo. Primeira coisa, em língua portuguesa não existem palavras iniciadas com 2 S's. Não acontece, certo? Então, o S vai aparecer sim no início das palavras. Alguns exemplos. Simone, soneca, salada, sorvete, Sônia, sinceridade, solidão, sucrilhos, Saulo, sorte, solenidade, sertanejo, Sandro, sabor, sentimento, surpresa. Esse som aí é o som que a gente conhece como o som do S mesmo, propriamente, e também existem palavras com C cedilha, não é? Esse aí é o som do C cedilha. É uma outra dúvida que a gente vai ver em outro vídeo, o C cedilha e o SS, certo? Mas nesse vídeo é só a dúvida entre S e SS. O S também aparece no final das palavras. Exemplo, Atlas, gás, depois, após, português, íris, lápis, mês, micro-ônibus, pires, tênis, vírus, óculos, férias, bíceps e tríceps. Nós temos várias palavras em língua portuguesa que terminam em S e nem por isso estão no plural, certo? Mas é claro que também muitas palavras que terminam em S é porque elas estão no plural, mas nem todas. Então, no final das palavras, sempre um S só. Também não existe em língua portuguesa palavras terminadas com 2 S's. E agora sim, no interior de uma palavra. Quando o S aparece no interior de uma palavra, se ele estiver entre 2 vogais, esse S terá o som de Z. Certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Análise, aviso, colisão, conclusão,
curiosidade, desenho, paisagem, hipótese, pesquisa, portuguesa, hipnose, catequese. Agora veja uma coisa. É claro que essas palavras poderiam ter sido escritas com Z. Elas não são porque existe uma explicação para isso. Existe a origem das palavras, certo? Inclusive nós temos aqui um vídeo sobre isso, que é o vídeo que fala S ou Z, certo? Vou deixar o card aqui em cima e você vai poder assistir a esse vídeo também. Mas veja uma coisa. Quando a gente pensar em escrever uma palavra e se essa palavra tiver o som de Z, nós já eliminamos a possibilidade dessa palavra ser escrita com dois S, ok? Se o S vier entre duas vogais, ele sempre vai ter o som de Z. E se o S estiver entre uma consoante e uma vogal, o som muda. Entre uma consoante e uma vogal, o S não terá som de Z, o S terá som de S mesmo, certo? E será apenas um S. Veja outra coisa importantíssima, que vai eliminar muitos erros. Se depois de uma consoante você tem o som de S, nunca, jamais, em hipótese alguma, você vai utilizar dois S's. Não existe, certo? Dois S's depois de consoante. Então, se tem som de S e vem depois de consoante, só pode ser um S só. Veja os exemplos. Absurdo, ansiedade, cansado, inconsequente, consistente, compreensão, descanso, inseguro, intenso, subsídio, aniversário, adversário. Então, sempre depois das consoantes, que estão todas grifadas para você, todas sublinhadas, após a consoante, um S só. E agora vamos falar dos dois S's. Ele só vai ocorrer, o S duplo, os dois S's só ocorrem no interior das palavras. Já falamos isso. Não existem palavras iniciadas por SS nem terminadas por SS, então só no interior das palavras. Olha só como fica fácil. Você só vai poder utilizar SS se ele vier entre duas vogais. Só existe essa possibilidade, certo? Tem que ter o som de S e tem que ser entre duas vogais. Veja os exemplos. Omissão, impossível, massa, classificar, travessura, compromisso, permissão, passagem, contrassenso, antissocial, obsessão. Aqui a gente tem os dois casos, ó. Obsessão, primeiro com um S só. Por quê? Porque está vindo depois do B, que é uma consoante. Então, apesar do som ser igualzinho, ó, obsessão, mesmo som. Primeiro um S só, porque vem depois de consoante. E depois dois S. Pode ser dois S, por quê? Porque está entre vogais, certo? Obsessão, essa palavra aí é perigosa, né? E depois nós temos estresse, certo? Os dois S's, então, entre vogais, sempre e somente entre vogais. Vamos agora à correção do ditado, ok? Todas as palavras que estão no ditado apareceram nos slides e você já deve ter observado o porquê da escrita de cada um e a escrita correta de cada um. Mas vamos lá. Palavra número 1, sinceridade. Palavra iniciada com S, mas que tem o C no meio. Por quê, professora? Porque a etimologia da palavra é com C. Ela originou-se de uma palavra que também tem C, certo? Número 2, micro-ônibus. Palavra ônibus terminada em S. E essa palavra tem hífen, hein, gente? Depois a gente vai ter uma aula sobre hífen, não vamos confundir as coisas agora. Mas ela tem hífen porque são duas vogais iguais. Micro termina com O e ônibus começa com O. Vogais iguais a gente separa com hífen, certo? Número 3, paisagem.
esse S aí tem som de Z, porque está entre duas vogais, então só pode ser um S só, ok? Número 4, curiosidade, o mesmo caso, um S só, porque está entre duas vogais. 5, aniversário. Aí dá vontade de colocar dois S's, porque é esse som, não é? Mas nós temos o R, que é consoante, e depois do R, consoante, não pode aparecer dois S. Número 6, passagem. Agora sim, dois S's. E observe que as palavras derivadas também serão com dois S's. Por exemplo, passageiro, certo? Número 7, obsessão. Olha a palavrinha perigosa aí de novo. Primeiro um S e depois dois S's. Por quê, gente? Depois do B, que é consoante, só pode ter um S. E aí depois sim, entre vogais, dois S's. Mas o som é o mesmo, certo? Obsessão, mesmo som. Agora você entendeu por quê. Tem um S e depois dois S's. Se é que você não sabia. Número 8, contrassenso. Essa palavra, ela tem dois S's porque o prefixo termina com A e a palavra seguinte começa com S. Nesses casos, a gente dobra o S. Outra explicação aí de hífen que a gente vai deixar para outra aula. Número 9, omissão, dois S's entre vogais. E a número 10, análise. Cuidado com essa palavra, porque as pessoas acham que os acentos sumiram, não é? Mas não, os acentos continuam existindo. Se você não colocar acento em análise, você tem analise, que é uma palavra que existe também, que é o verbo analisar conjugado. Então, sempre preste atenção na acentuação, ok? Não deixe de acentuar as palavras, todas as palavras perderam acento. Não é assim. Você troca o sentido de várias palavras quando você não coloca o acento, ok? Eu espero que você tenha acertado muitas palavras, que você tenha acertado todas e que você tenha tirado as suas dúvidas em relação a esse assunto. Não deixe de curtir esse vídeo, por favor, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para receber os outros vídeos que estão chegando por aí. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!